Olá, seja bem-vindo ao Xamãs Connect, Congresso Internacional de Xamanismo na Internet. Agora você assistirá à palestra Vórtice de Energia, Misticismo Hopi e Budismo Tibetano com Bo Montenegro. Bo Montenegro é cineasta, fotógrafo, escritor e pesquisador em tradições dos nativos americanos e budismo tibetano. Facilitador de workshops na América do Norte e do Sul. Atualmente mora em Sedona, Arizona. Nós fomos até Sedona e gravamos essa palestra especialmente para você. Lembre-se, papel e caneta na mão, tablet ou celular para fazer suas anotações. Aproveite também e se inscreva em nosso canal. Curta e compartilhe o link deste vídeo com seus amigos. Esta é uma das formas de você apoiar positivamente este projeto. Fique agora com a fala inspiradora de Bo Montenegro. Que as melhores energias cheguem até você. Xamãs Connect, primeiro congresso internacional de xamanismo na internet. Arrou, Metacuye Oyassin, por todas as nossas relações. Olá, meu nome é Bo Montenegro, eu moro em Sedona, Arizona, e venho estudando budismo tibetano, xamanismo ligado à filosofia e à maneira de viver Hopi, nas mesas Hopis de Navajo Nation, e ciência quântica. Uma combinação dessas três filosofias, três maneiras de viver, de encarar o mundo. É o meu trabalho aqui em Sedona. Xamanismo é a primeira fonte de conexão com o divino, onde o homem entendeu os elementos e começou a se relacionar dessa forma, através dos elementos, com um mundo espiritual, um mundo metafísico. As primeiras manifestações humanas desde a época pré-histórica até os dias de hoje. Diversas culturas pelo mundo afora falam basicamente, tecnicamente, a mesma língua, utilizando do seu ecossistema onde eles estão a maneira de se conectar. Então, para mim, isso é xamanismo de uma forma bastante abrangente. O xamanismo americano, onde eu estou, lidando com nativos americanos, conta uma história muito diferente do xamanismo tibetano, da mesma forma xamanismo da Mongólia, Europa Oriental, e mesmo os celtas, né, na parte ocidental da Europa. E da mesma forma o xamanismo nórdico, né, com os vikings e toda a cultura norse, né? Então, diversas culturas, diversos locais do mundo praticando basicamente a conexão com os elementais e os valores da Terra. Porque as primeiras manifestações com relação ao budismo tibetano, que obviamente chegou ao Tibete através do próprio Buda, encontrou um terreno muito propício para que esses ensinamentos budistas chegassem ao Tibete e tiveram uma ressonância muito grande com a cultura xamânica local, Kum, Bo, que vem da ancestralidade daquelas montanhas. Então houve uma maneira muito fácil de se interagirem essas duas culturas com essa novidade budista na época, né? Estamos falando aí 500 anos antes de Cristo, ao que levou hoje o budismo tibetano ser o que é, com esses fundamentos xamânicos, são muito fortes, né? As pujas tibetanas são tão poderosas e tão xamânicas quanto as que eu vejo aqui na América do Norte, como até na própria África, né? Então, encontrou esse terreno muito fértil para que essa maneira de se relacionar com os elementos e com o seu meio ambiente todo, né, como um todo, o meio ambiente interno, seu próprio, como o meio ambiente externo, né, que é o que nos cerca. Com relação ao Hopi,
que é onde eu tenho focado esses meus últimos anos dentro do meu trabalho, né, justamente o que é fascinante é ver que a cultura Hopi tem laços espirituais muito grandes com o budismo tibetano. O interessante é que existem forças energéticas também dentro do campo eletromagnético do planeta, onde essas duas culturas se encontram em dois eixos, né? Se você, por exemplo, chegar em Hopi Land e fizer um furo na Terra e chegar pelo magma lá no outro lado, você vai sair no Tibete. E isso traz uma energia muito interessante, o interesse dessas duas culturas em se conhecerem, como elas se conheceram, já se cruzaram. O próprio Dalai Lama esteve aqui algumas vezes, já se reuniu com Hopis em Dharamsala, em Londres, em Nova York, na ONU. E, enfim, então existe essa coisa muito próxima entre Hopi e Tibete. Outra coisa interessante é que com essa relação energética, existem palavras em Hopi e em tibetano que são exatamente as mesmas palavras, ditas da mesma maneira, mas com sentidos opostos, né? Tipo sol, lua, pai, mãe, homem, mulher, filho, filha, principalmente nessa coisa do masculino e feminino. Então elas têm essa relação muito próxima. O Tibete, com o budismo tibetano, é uma cultura de meditação profunda, onde leva o conhecimento do seu ser interior mais profundo, através das meditações tântricas, e da mesma forma o Hopi, dentro da maneira como eles rezam dentro das kivas, que é o local onde eles celebram secretamente as suas orações e pedidos de paz para o mundo e tudo mais. Da mesma forma, quando no budismo tibetano eles se reúnem dentro dos templos para fazer o mesmo tipo de prece. Então existe uma conexão cósmica entre uma cultura e outra, falando basicamente a mesma coisa. Então o Hopi, a cultura Hopi, ela é totalmente cósmica. O entendimento do Hopi, não só com a Mãe Terra, mas com o cosmos, é qualquer coisa de fascinante. E foi uma das razões que me trouxe para dentro desse campo nativo, totalmente inexplorado, porque até de uma certa forma é secreto. Aliás, de certa forma não, ele é secreto, né? Mas você pode resumir a filosofia Hopi com essa frase. Eu vou tentar me lembrar aqui porque é muito interessante. É mais ou menos assim: nós somos sementes cósmicas plantadas na Terra. O nosso caminhar como terrestres é pisando na Terra e olhando para dentro, para entender que todas as coisas estão conectadas. Por quê? Assim, o nosso caminhar é nas estrelas e o cosmos é a nossa missão. Então isso mostra bem aonde o Hopi está com relação à conexão com tudo que nos cerca, mas principalmente com o povo das estrelas, que é presente dentro da cultura deles. A representação da Katina, por exemplo, a cultura da Katina, ou a religião da Katina, vamos dizer assim, estão aqui atrás algumas delas. As Katinas não são nada mais, nada menos do que povo das estrelas, ou seres espaciais, ETs, queira chamar, aos elementos da Terra, que são representados com a Katina da água, a Katina da árvore, e assim por diante, como também as Katinas animais, que fazem parte dessa roda da vida, desse círculo da vida, né? Então, tecnicamente, o Hopi está conectado com as estrelas há milhares e milhares de anos, porque essa cultura está presente aqui no sudoeste americano desde o tempo dos índios paleolíticos, lá atrás, né? Estamos falando aí de 12 mil, 15 mil, 18 mil anos. Hoje nós tivemos a oportunidade de ir a uma locação aqui perto, onde as pessoas puderam vivenciar o próprio Samuel, né? E a Juliana viram
inscrições datadas de 12, 15 mil anos, o que quer dizer que já tinha gente andando por aqui há muito mais tempo, como inclusive acharam cabeças de flecha, cloves, né, que datam pelo menos 20 mil anos. Então isso mostra que eles estão aqui há esse tempo todo. Mas o mais interessante é ver a relação deles com os seus ancestrais gravado nessas pedras e rochas e canyons aqui, e contam toda uma história da evolução deles aqui. Evidentemente nós estamos falando de uma linguagem sensitiva, impressa na pedra, onde existe uma intenção não só de falar sobre os animais e as caças e as maneiras e a forma como eles tinham de viver aqui, mas as iniciações tanto para as mulheres como para os homens, né? Vocês viram isso hoje lá com aquela princesa Leia, né? Que o Spielberg não tirou do nada. Ele veio aqui para ver como é que eram essas coisas e a princesa Leia com aquele cabelo enrolado. Aquilo não é nada mais do que Hopi, e mais antigo do que Hopi, evidentemente, que são os ancestrais deles, são os Sinágua, o povo Sinágua, que viveram nesse pedaço do planeta mais ou menos 1.200 anos atrás, até 900 anos atrás, foi o grande pique deles aqui. Então estamos falando de uma cultura de 600 anos que não foi esquecida. Tá? Ela é presente através do Hopi, que conta a história dos seus ancestrais através das suas tradições orais, né? Como os Sináguas, hoje Hopi, sobreviveram à explosão vulcânica aqui do vulcão Sunset Crater em Flagstaff, que é um vulcão impressionante. E o que aconteceu aqui foi uma coisa que mexeu com a vida deles de uma maneira tal, causando traumas de uma maneira tal, e que propiciou que a religião das Catinas desse início. Então essa religião da Catina, a maneira como eles se relacionam, da forma como eles fazem hoje, nasceu através dessa grande catarse que eles fizeram aqui com a explosão desse vulcão chamado Sunset Crater, em inglês, e na língua Hopi seria Palatsmo, a montanha de fogo, né? Ok, o que são as Catinas, né? As Catinas, como eu disse, são seres extraterrestres, são seres espíritos da Terra, ligado aos elementos, ligado aos animais e a seres humanos de grande destaque, de grande bondade, de grande amor, de amorosidade à Terra. As Catinas ensinam aos Hopis e a nós o ciclo da vida. No caso aqui, o ciclo de plantação, o ciclo de cultivo, o ciclo de colheita. Então, como nós temos um ecossistema aqui muito diferente de todo o resto do país, e é muito seco, como vocês devem estar notando, eles se especializaram no que se chama cultura seca, o plantio seco. E as Catinas têm uma forma muito interessante de mostrar o caminho, como é que eles plantam. Então o ciclo começa no meio do inverno, com as nevascas que vêm do norte e passam por cima do São Francisco Peaks, que é a montanha mais alta do Arizona, que é um vulcão pré-histórico, cuja tampa explodiu há mais ou menos uns 750 mil anos atrás. E ali então dessa caldeira toda nevada, as Catinas então chegam do cosmos e se agrupam todos como um grande conselho tribal dentro da cratera desse vulcão. Então, através das nuvens de neve que descem da montanha, vão na direção de Hopi Land, regando a terra. Eles cantam e dançam pedindo para que essa bênção chegue até eles. Então, o que acontece aqui no sudoeste americano, mas principalmente ali na região de Hopi, o solo, existe uma poeira muito, muito grande, ela tem uma camada mais ou menos dessa espessura, às vezes até um pouco mais. E então o que acontece? A neve bate, ela vai derretendo e vai umedecendo o solo e criando, no fundo, onde chega na terra firme, a água que fica
presa dentro desse colchão de umidade. Então, nessa hora eles começam a plantar as sementes. A cultura basicamente é de milho, diferentes tipos de chuchu, eles chamam de squash aqui, abóboras, tomates, arroz e outras coisas do gênero. Muito terra, muita semente, né? Muito bem. Esse ciclo da caatina, então, começa nesse período, com as tempestades de neve, e essas condições permitem que o cultivo continue até mais ou menos a chegada das chuvas de verão. Aí a terra é regada de novo pela força das caatinas, ou seja, as caatinas estão presentes sempre apoiando com a umidade, com a chuva ou com o vento que faça essa chuva mudar de direção e vir para onde ela tem que vir para regar essa horta ou aquela horta ou a outra horta. A gente não pode pensar em termos como a gente vê hoje, plantios, né, de campo totalmente plantados com a mesma coisa, mas pequenas hortas. Cada clã tem a sua horta e eles tratam daquela horta de uma maneira sempre muito fervorosa. Então o ciclo, ele, como eu disse antes, ele começa no meio do inverno e segue uma trajetória que vai até o final das chuvas de verão, que termina mais ou menos aí em setembro. Então, durante esse tempo todo, todas as preces, todas as rezas que eles fazem, todas as cerimônias secretas, eu tenho que dizer isso sempre, secretas, porque homem branco não entra ali dentro das quivas, como eles fazem essas preces, como eles rezam para o mundo e para que haja fartura na mesa de todo mundo, isso vai durante esse período inteiro até a colheita. Quando começa a época de colheita, que é aí mais ou menos em outubro, as caatinas voltam para os piques de São Francisco, e aí então elas voltam para os seus pontos de origem, deixando normalmente 12 guardiões que ficam de plantão para assistência ao povo que se precisa naquela época, naquela hora ou não. Mas tecnicamente o ciclo da caatina então é do meio do inverno ao final, o que seria princípio do outono, é o tempo que elas vêm aqui assistir o povo, estar com eles. Então a caatina é uma religião, eles seguem umas tradições realmente deles, secretas. A gente consegue entrar para ver uma coisa e outra. As coisas que são compartilhadas em segredo, e você pode compartilhar com a autorização das avós em conversas, não que um Hopi tenha dito, mas com a sabedoria do ensinamento que foi passado. Porque você agora sabe o que está acontecendo, você sabe como a coisa funciona. Então, do momento que a tradição oral é passada dessa forma, ela segue da mesma forma, dessa maneira. Tanto que quando a gente está em Hopi, a primeira coisa que a gente deve saber é não fazer pergunta, deixar eles falarem. Eles adoram a conversa, deixa eles falarem e você tem aí uma série de informações. Né? Os vórtices de Sedona. Né? Aliás, não é só Sedona. O mundo inteiro tem vórtices. O que é isso? Como é que funciona? Na verdade, é uma combinação de fatores extrasensoriais que instrumentos de medição não conseguem captar. Mas nós, seres humanos e animais e qualquer ser sensitivo, como plantas, qualquer que seja, sente essa influência. A nós, humanos, pega a gente justamente no lado emocional, que é como o mundo natural se comunica, como ele se relaciona. Né? Então, plantas são sensitivas ao nosso amor, ao nosso carinho, como você trata da sua horta, ou da sua roseira, ou do seu jardim, ou daquela plantinha que você tem dentro de casa que rega todo dia com muito carinho, dizendo que ama ela. Então você sabe dessas coisas todas. Então, afetivamente, como nós nos relacionamos. Então, o vórtice, ele desperta, ele abre você
para dentro desses sentimentos, né? Muito básicos. Então, quando as pessoas chegam aqui em Sedona, a primeira coisa que acontece é um bom humor generalizado. Eu vejo o pessoal rindo por nada. Mas da mesma forma como dá essa sensação maravilhosa de bem-estar, de muita alegria, você não sabe porquê, né? Da mesma forma, você é atingido por ondas de choro que vêm da alma, que você não tem como segurar aquilo, você chora que nem uma criança pequena. E é aquele choro bem gostoso, né? Que você está chorando e você está no meio do choro, a pessoa fica preocupada, a pessoa que está ao teu lado, tá tudo bem, você então me deixa chorar porque está muito bom. Então é aquele choro realmente que lava tudo, que limpa tudo, né? Então a melhor maneira de explicar um vórtex é dessa forma, ele te pega no seu emocional. Não há uma pessoa que não tenha estado aqui visitando Sedona que não tenha sido atingido por isso, né? Mas principalmente pelo lado dessa alegria profunda de estar, você não sabe de onde é que ela vem, né? A gente sabe de onde é que ela vem, pelo fato de estar aqui olhando para essa beleza natural que nos cerca, que a gente pode ver que teve mão divina aqui, o fato de criação, da criação ter sido tão benevolente com essa terra maravilhosa. Eu já vi cenas aqui de crianças pequenas com os pais lá no meio da trilha, do Cathedral Rock, mais ou menos uns 2, 3 meses atrás. Eu subi lá para ver um pôr do sol, tinha um casal com uma criança de mais ou menos uns 8 anos, e eles tiraram as fotografias que queriam e na hora de ir embora chamaram a menina. E a menina não queria sair dali de jeito nenhum. Não havia meios da menina sair, eles forçaram a barra, a menina começou a chorar. Eu não quero sair daqui, não me tira daqui. Eu chamei o pai no canto e disse, olha, deixa ela ali porque ela é um momento especial dela. Por isso, assim. Os dois abriram um olho desse tamanho, me olharam assim, muito espantados, e deixaram ali a menina. Na hora certa, ela levantou e disse, ok, vamos embora. Então, vem de uma maneira e vem ensinamentos que vêm que a gente não sabe de onde. Um outro exemplo que eu gosto de dar, eu saí para tirar umas fotografias ao pôr do sol, mais ou menos há um ano atrás, nessa época, e cheguei nessa pedra que chama-se a pequena Bell Rock, a pequena pedra do sino, que fica num ponto-chave aqui, é um ponto muito forte. E fiz a minha caminhada normal, não era nada demais. Cheguei em cima da pedra, tirei a minha sequência de fotografias, fiz um 360 e parei no mesmo ponto, ou seja, olhando para o sol, né? E deitei na pedra, tirei meu cinturão de lente, botei do lado, a água do lado e me refastelei na pedra. Naquele momento, você medita, você entra em estado de meditação muito fácil, muito rápido. Essas forças emocionais colocam lá, assim, no estalado dos dedos. E eu comecei a ter essa jornada, essa viagem xamânica, onde eu via Sedona do alto. Eu podia ver além, muito mais além do que os meus olhos podiam ver. E com essa panorâmica incrível de voar, sentindo o vento batendo no meu rosto, sentindo essa vibração maravilhosa que é estar voando. E muito bem, aí chegou uma determinada hora que aquela viagem meio que foi encerrando e eu trouxe tudo para dentro, agradeci aquilo tudo, sentei, peguei minha câmera, troquei a lente, me levantei e comecei a dar o mesmo giro que eu tinha dado antes, tirando as fotos. Quando eu cheguei de costas para o sol, ou seja, a posição oposta do que eu estava, para minha grande surpresa, o meu reflexo com o sol baixo, jogando no terreno, em cima de Bell Rock e de Courthouse Butte, era como se eu estivesse montado nas costas de um gavião gigante. Eu tirei essas fotografias e toda vez que eu falo delas, eu me arrepio inteiro. Então isso é um momento em que fantasia se mistura com realidade. É um momento em que dimensões se chegam a uma só e é aquele momento de constatação de que você não está sozinho, que o mundo de fantasia existe, Peter Pan é verdadeiro, a fadinha Sininho também e outras coisas mais. Então, isso é um vórtex, né? Manifestações espontâneas
que vem do seu ser sensitivo. É muito por aí. Então, esses vórtices, essa energia sensitiva, ela no seu meio ambiente, ela faz coisas fantásticas. Por exemplo, aqui em Sedona, as árvores mesquites, que em qualquer outro lugar tem as ranhuras de como ela cresce, né? os seus cortes subindo como madeira, aqui elas são retorcidas, completamente torcidas. As árvores são torcidas, as mesquites, né? É um negócio muito interessante. Mas o fenômeno vórtex não é só não é um privilégio de Sedona. O privilégio daqui é que nós temos 7 contados, fora os que a gente sabe por conta própria, tá? Mas, por exemplo, no Rio de Janeiro, você tem um vórtex fantástico, que é a Pedra da Gávea. Isso é inegável. Não é? Um dos mais fortes, onde existem presenças de ETs ali, discos voadores, com várias aparições documentadas desde a década dos anos 40, lá atrás. Então, a Pedra da Gávea é um bom exemplo de um vórtex fora daqui. Né? As pessoas que sobem a Pedra da Gávea têm uma experiência muito, muito, muito forte ligada ao emocional. A própria Serra de Friburgo, a Serra de Petrópolis junta, você tem ali a Pedra Aguda, fica perto de Lumiar, ali por São Pedro da Serra, lá para cima mais um pouco, numa localidade chamada Santo Antônio. A Pedra Aguda é um dos pontos mais potentes em termos de vórtex na Serra Fluminense. Você também tem o Castelo do Açu, que já fica para o lado da Serra dos Órgãos, que é outro vórtex fantástico. Né? E vai por aí afora. Na Serra da Mantiqueira, meu Deus do céu, Agulhas Negras. Você quer coisa mais imponente e mais forte do que as Agulhas Negras? A própria formação geológica te chama atenção para isso. Então, cidades adjacentes que estão perto desses vórtices, né, tipo, no caso, as Agulhas Negras, você tem ali Penedo, Mauá e outros lugares que são altamente esotéricos, que talvez não tenham nem a consciência de que esse esoterismo vem de um vórtex natural potentíssimo, entendeu? Da mesma forma, Pedra Aguda, que está ali pela região de Sana, de Lumiar, São Pedro da Serra, é outra prova de que onde existe esoterismo, você, sem saber ou não, é um vórtex, mas não pelo esoterismo humano, e sim pela força natural que age naquele específico ponto da Terra, tá certo? Então, existe pelo mundo afora. A coisa interessante é que nós estamos lidando com um mundo sensitivo, tá certo? Então, dentro do que a gente sente emocionalmente e sensitivamente, a gente pode chegar a resultados muito fortes e muito rápidos, sem grandes cerimônias, sem grandes prosopopeias, sem grandes rapapés. O que você tem que fazer é se concentrar por um momento que pode levar aí de 1 minuto a 3, depois de segundos até, entendeu? Mas é levar este momento de concentração profunda, onde você, através da meditação, sinta o que é uma chuva. Então, se você está rezando, ou batendo tambor, ou fazendo a dança da chuva, você não está rezando para chover. Você medita no já chovido. Como é que é o cheiro da terra quando a chuva bateu? Qual é o cheiro, quais são os aromas que o mundo vegetal nos traz à volta? Então, como é que despertam esses cheiros? A sensibilidade nossa ligada auditivamente, né, e também com o nosso olfato e com o nosso campo visual. Mas o mais importante é sentir de forma já acontecida, se é para fazer um pedido ou alguma coisa. Ou seja, então voltando, você não reza para a chuva, você agradece o que já choveu. É meio que por aí. Então, com essa sensibilidade, você vai para um conhecido vórtex, né, já tendo esse conhecimento para se conectar rapidamente. Então, aí que entra a meditação tibetana budista, que te ajuda a chegar nesse ponto muito rápido, mas muito rápido mesmo, né? Quanto mais conectado com você próprio,
partindo do seu coração, através da meditação do coração, você se conecta com o que está à volta muito mais rápido. E aí vale tudo. Daí é o samba do crioulo doido, como o outro ia dizer, né? Aí você tem desde o espiritismo, que pode chegar através de canalização e outras coisas mais, pode chegar com mensagens intuitivas, clarividência, audividência às vezes até, e muito pela parte sensitiva. Então levaram uma pessoa, ou duas, ou três, ou um grupo de pessoas a um vórtex, liberar elas para que elas tenham uma vivência sensitiva fora do normal. Isso é impressionante, é fora do normal mesmo. Não existe mágica nisso, existe o despojamento de querer se colocar dessa forma ali dentro. De forma, eu diria, divina até. A viagem ou a jornada é de cada um. O que eu faço, por exemplo, é preparar as pessoas para o entendimento de como é que se conecta. Eu não faço nada, porque quem faz é o campo eletromagnético, é o vórtice. Mas uma coisa é você, por exemplo, assistir uma obra-prima de um filme japonês sem legendas em português ou em inglês. Como é que é a história mesmo? Você não entendeu. Mas se você tem legenda para acompanhar aquilo que está acontecendo, perfeito. Então você pode ter uma experiência fantástica. Então no meu caso aqui, eu facilito esse entendimento do seu campo eletromagnético, pelo seu lado sensitivo e como é que você se relaciona com essas forças que vêm de fora. E aí a experiência é de cada um, né? Cada um sente e vê aquilo que está preparado para ver, né? Então aí tem casos vários, né? Tem gente, por exemplo, que se conectou com os seus antepassados aqui atrás, aqui nos Estados Unidos há 10 mil anos, né? Tem outros que viram os seus antepassados, por exemplo, na Europa ocidental, outros com as raízes africanas, mas o que é mais interessante aqui não é cada viagem, cada jornada é uma jornada. Por exemplo, a identificação com certos animais que você não tinha a menor ideia que faziam parte da sua medicina que você carrega. Vale dizer que a gente sabe que nós não temos um animal de poder, são vários, e como essas medicinas atuam no seu campo, como elas te curam, como elas te ajudam, e se elas não estão ali presentes, de que maneira elas vão buscar essa ajuda. Então isso pode acontecer dentro de um vórtice. Você chegar, queria saber mais o que eu posso fazer, sabendo que você tem uma medicina de urso, ou de alce, ou de búfalo, ou de uma águia, ou de um gavião, e na verdade, quando você coloca a pergunta, como eu estou, e o que eu preciso, vem uma formiga, né? Ou vem uma cobra, ou vem isso, ou vem aquilo. Então, tudo isso está aqui para nos ajudar. É como a gente se relaciona, entende essa conexão com o mundo natural. Vamos ver, nós estamos cercados agora aqui por esses passarinhos todos cantando à nossa volta. Temos ali um coelho ali em cima. Nós estamos aqui batendo esse papo e de repente pula ali no telhado um coelho. Coelho não é coelho, seria uma codorna com um terceiro olho, com uma peninha virada na frente assim, né? Esse é o pássaro aqui de Sedona, a peninha dizendo terceiro olho. Então a gente está batendo esse papo aqui sobre vórtices e de repente tem ali em cima, ali conversando com a gente, né? Um ser iluminado que é o coelho, com a sua peninha de terceiro olho. Bom, os estudos atuais vêm contando uma história diferente da trajetória humana do continente americano, né? Eles não chegaram por um lugar só, chegaram por vários lugares, mais ou menos ao mesmo tempo, por canais e pontos diferentes da Terra. O mais conhecido, evidentemente, é a passagem pelo Estreito de Bering, né, para o continente americano, ainda na idade do gelo, né, ainda quando passaram os grandes mamutes, os grandes animais vindo aqui para esse lado. Mas há também... Então isso é um lado que cria essa vertente mongólica pelo Alasca descendo para o Canadá
E isso, como eu disse, do meio para o final da Idade do Gelo. Mas no princípio da Idade do Gelo, o gelo estava lá embaixo, na altura da França, quase Espanha. Quando você passa uma linha, você vai ver onde é que vai bater. Vai bater ali pela Virgínia, do lado de cá. Virgínia, Carolina do Norte. Então, eles vieram através da calota de gelo pescando atrás de foca, porque eles precisavam de comer. Então, eles vieram pelo gelo, com os caiaques, até bater do lado de cá. É uma cultura que ninguém tinha ideia. Isso foi possível ser constatado cientificamente porque acharam pontas de flecha, arrowheads, da cultura Clovis, que estava tanto do lado europeu como chegou aqui na mesma época. Então, se você tem uma vertente vindo pelo Estreito de Bering, como é que essas cabeças de flecha chegaram do outro lado do continente sem ter que, entendeu? E tinha tudo a ver com a Europa, não com a Ásia, né? Então esse é um outro movimento que é muito recente, que se descobriu agora. Como também a mudança, de novo, na Idade do Gelo, com a mudança das correntes todas e o degelo, os oceanos crescendo, subindo o seu nível e com isso as correntes mudando, o que facilitou a cultura polinésia a chegar na costa oeste do continente americano, ou seja, a América do Sul toda, né? Ela chegou ali, a cultura toda veio justamente do lado da Polinésia, do Oceano Pacífico, a América do Sul, América Central e até pedaços da costa norte-americana, pedaços, né? Então isso vieram povos de gente de vários pontos, mais ou menos ao mesmo tempo. O mais interessante é que eu gostaria de saber como é que foi o primeiro encontro entre um homem que chegou aqui, que achava que era uma terra que não tinha ninguém, que era só deles, vindo pela Europa, sei lá, 30 mil anos atrás ou 20 mil anos atrás, e um que veio pelo Estreito de Bering, né? com outro tipo, com outra formação genética, né? E a mesma coisa o outro grupo que veio da Polinésia, que resultou nessa grande mistura de raças e de línguas faladas pelo continente americano, norte-sul. Então, o índio brasileiro, no caso, ele está muito mais ligado à cultura polinésia do que a cultura que veio de outros pontos, né? Europa, a Ásia e até a África, no caso, porque a cultura africana, que a gente saiba hoje em dia, elas realmente avançaram não só para a Europa, mas tomaram o mundo pelo lado da Ásia, inclusive com ilhas na Índia, onde você tem a cultura, na Índia, sim, culturas africanas no meio do Oceano Índico, que mostra que esse movimento humano foi ocupando a Terra dessa forma. Mas nas Américas são essas as linhas de chegada. A criação do mundo segundo a filosofia e misticismo Hopi é absolutamente, eu acho que é fantástico, e não só fantástico, é revelador e mostra um bom senso incrível. E de uma certa forma até complementa ou completa determinadas crenças que nós temos, sendo nós todos parte da civilização ocidental, né? Judeu-cristã. Mas no caso aqui é fantástico a partir de um ponto de vista cósmico. Eu vou levar vocês para uma viagenzinha que parece Guerra nas Estrelas, mas não é Guerra das Estrelas não. É Hopi puro, é a conexão com o cosmos. Eles contam que nessa espaçonave, literalmente, nesse veículo espacial, vinham 3 tripulantes. Eles chamam de Criador, do sobrinho do Criador e da Mulher-Aranha, que era filha do Criador. O que quer dizer que o Criador era pai de família, tinha um irmão, tinha mulher, tinha uma filha, né? Mas a história não é essa, não é saber de onde é que eles estavam. Eles contam esse pedaço. Como é que esses 3 seres transformaram a vida nessa pedra que estava rolando no espaço sem muita forma. E eles escolheram essa pedra porque acharam que nas condições cósmicas ela poderia acontecer vida, e era onde eles estavam buscando.
Então o Criador disse, ok, aquela é a pedra, vocês descem lá e vocês podem chegar até 7 vezes para ajeitar isso para que haja condição de consciência e vida naquela pedra. Então o sobrinho do Criador desceu junto com a Mulher-Aranha e vieram os dois. A Mulher-Aranha foi a que tocou na terra, o sobrinho dele ficou no meio do caminho. Ficou ali só olhando de cima para ver se estava tudo certo, dando as orientações. Mas a Mulher-Aranha foi que fez o contato na Terra, bateu aqui. E deu o primeiro sopro de vida para tudo que nos cerca. E colocou como guardião da Terra um espírito, uma energia, um espírito chamado Masol. E esse é o guardião da Terra. O Masol, toda vez que a Terra estivesse com problemas, o Masol iria se manifestar. E ele aparece na cultura Hopi como se fosse um fantasminha, que nem lá da Maria Clara Machado, Pluft, o fantasminha, aquele, se vocês lembram lá, quem lembra de teatro infantil, tem aquela figurinha do Pluft muito simpática, com aquele lençolzinho tipo Gasparzinho e outros. Então isso é um Masol. E muito bem, então foi passada essa responsabilidade e vida se fez na Terra. Pela tradição Hopi, eles já estiveram aqui 4 vezes, 5 vezes. E por que 4 e não 5? Eu chego lá. Do momento que eles fizeram e prepararam a Terra e começaram a arrumar a vida aqui, a Terra foi destruída algumas vezes. Uma vez por fogo, outra vez por água, foi destruída por gelo e assim vai. Então eles consideram isso os mundos, né? Quantas vezes um mundo existiu e foi terminado. Cada vez que isso aconteceu, o Criador chegou com a sua espaçonave, desceu o sobrinho dele, a Mulher-Aranha, a Spider-Woman, desce e conecta com Masol. E ele então ajeita a casa e salva quem ele pode ou quem não pode, ou quem tem que ser destruído ou não, para que haja vida reciclada sempre nesse movimento eterno de impermanência, que é o nosso estado aqui, sempre evolutivo. Então, por exemplo, no caso, quando a Terra foi destruída por fogo, não havia nada que estivesse na superfície da Terra, a única maneira de se salvar era indo para dentro da Terra. Nesse caso, entra o povo formiga, que salvou toda a vida que tinha em cima, o povo formiga trouxe para debaixo da Terra. Depois que você passa um certo tempo alienado do seu meio ambiente, existe uma amnésia, né? Você esquece de onde você veio e parte do ponto onde começa a ver vida outra vez lá na frente. Então, quando você pega outras culturas nativo-americanas que não são exatamente Hopi, eles falam, por exemplo, você pega a cultura Lakota, você pega a cultura Sul, Cheyenne e outros, eles falam que vieram de dentro da terra. Eles falam que vieram por exemplo, o Sul fala que veio da Gruta do Vento, junto com o búfalo, né? O sopro de vida que a gruta soprava para o lado de fora e vida se fez através do Criador. Sim, eu acredito nisso, piamente acredito que houve isso, mas acredito também que eles foram para dentro da terra e ali se esqueceram por 2, 3, 4 décadas até poder ter condições de voltar à superfície. E aí começam as lendas e tradições e outras coisas ligadas a isso, né? Então, o outro grande momento da vida humana na Terra é o grande dilúvio. Se você andar por essa região aqui, você tem exemplos na cara. Está ali a pedra ali atrás, isso é prova do dilúvio. Você vai para o Grand Canyon, está ali ele todo ali marcado. Já se sabe cientificamente que isso aconteceu num espaço muito curto de tempo, né? Então, do momento que a Terra foi literalmente inundada, ela se regenerou através do gelo, que secou tudo, foi secando, formaram-se as geleiras e assim por diante, até poder as pessoas que foram para os pontos mais altos poderem se retomar e se viver, né? Então, quando você olha para a Bíblia e olha para outras
tradições, todo mundo conta mais ou menos a mesma história. Isso que eu acho muito interessante. E a mitologia Hopi vem meio que fechando isso por trás, né? Muito bem, então nós chegamos na condição agora onde nós acabamos de sair do quarto mundo e entramos no quinto mundo. Esse é o grande momento da humanidade segundo a profecia de Hopi, né? Então vocês amanhã vão ter oportunidade de ir a Hopi e de fotografarem de perto a pedra da profecia, que conta justamente o momento de criação, a formação do mundo dos quatro cantos, que somos nós todos, com as quatro raças, as quatro direções, enfim, e como a vida se desenvolveu, humanidade em cima e os mundos embaixo. Então, essa é uma hora em que a hora da verdade chegou, né? Então, se você vai andar pelos caminhos que foram traçados pela humanidade até agora, esse caminho tem fim. Ele desaparece. Vocês vão ver lá amanhã na escadinha, tem uma escadinha que tem um bando de homens de mão dada andando por essa linha, de repente ela começa a subir e termina. E exatamente a partir do terceiro homem para baixo, a linha dos mundos, e é onde você tem um homem plantando, e aquela linha vai e dá a volta na pedra, e vai dar a volta na pedra e vai embora. Então é justamente a hora da consciência, é um momento que nós estamos vivendo agora, né? E o Hopi mostra isso muito bem. Eu não acredito, eu não tenho visto isso, não vi nunca ninguém dizer uau, ao contrário, dizer assim, meu Deus do céu, isso é tão simples, está tão na cara da gente, o que eu posso mudar em mim, e o que eu posso mudar, e se mudar em mim eu vou mudar nos outros, para que eu faça uma diferença nessa vida, para que eu possa seguir com a minha humanidade fazendo bem, e tudo isso baseado no amor, na caridade, na compaixão, na alegria, muita alegria de estar aqui nessa terra, agradecendo essas coisas maravilhosas que nós temos e pelos nossos erros, por não olhar diretamente para o que nós somos. Aí entra inveja, entra a ganância, entra a maneira como o mundo vive e se relaciona com guerras e outras coisas mais. Então, se você caminha dessa outra forma, como o Hopi fala ali, está escrito na pedra, é isso, é harmonia, amor, compaixão, caridade, amar os seus semelhantes, mas amar tudo à nossa volta. E se relacionar com esses extraterrestres que estão à nossa volta, que de vez em quando a gente vê um por aqui. Quero agradecer aqui ao Samuel, a Juliana, que vieram me visitar aqui em Sedona, recebendo vocês de braços abertos. Vocês são bem-vindos a hora que vocês quiserem aqui, é só me dar um aviso que vocês estão chegando, como eu fiz aqui. E sabendo que eu estou de braços abertos aqui para todo mundo que queira vir vivenciar essa coisa maravilhosa que é Sedona e a cultura Hopi, e entrar na da meditação tibetana, que é o caminho para você realmente se conectar. Outra coisa que eu quero convidá-los já de antemão, que eu sei que nós vamos fazer isso amanhã, não só ao Samuel e a Juliana, mas a vocês todos a irem até Hopi comigo. Então nós vamos amanhã, vamos ter o prazer de conhecer a Juana Jackson, que é uma avó Hopi da primeira mesa. Ela é uma figura fantástica, uma pessoa humana que eu não tenho palavras para descrever. Vocês vão ver ela amanhã. E a oportunidade de estar nesses lugares com ela, né? Ela vai cantar a canção da águia, eu tenho certeza. Ela vai contar histórias sobre a pedra da profecia, vai estar junto à pedra da profecia apontando lá para vocês. E com um pouquinho de sorte, a gente vai poder filmar o Hopi Village, que é a vila mais sagrada da Hopi. Eu não vou garantir porque eles são muito secretos, mas pelo menos eu posso garantir, Samuel e Juliana, eu presenteio vocês com o que eu tenho no meu estoque de fotografias sobre o Hopi. E o que fez Einstein vir aqui duas vezes, uma vez só não, veio duas vezes para ver o que é essa relação entre tempo e espaço. O que nós somos, não somos só ligados aos 5 sentidos, mas nós temos o 6º sentido a ser desenvolvido. E o que é viver como um Hopi dentro da 4ª dimensão, como tempo e espaço.
é absolutamente fantástico. Nós vamos ver isso amanhã lá em Hope. Então convido a vocês todos e mais uma vez muito obrigado. Vocês terem me dado essa oportunidade de falar um pouquinho sobre essas coisas incríveis que a gente tem aqui no sudoeste americano. Quai, como diria um Hope, quer dizer muito obrigado. Gostou da palestra? Se você chegou até aqui, provavelmente sim. Sou Samuel Souza de Paula, idealizador do Xamãs Connect, Congresso Internacional de Xamanismo na Internet, e autor do livro Práticas Bioxamânicas, Despertar das Capacidades Interiores. E é uma alegria saber que está prestigiando este evento, onde grandes condutores xamânicos compartilham as melhores práticas para o reconhecimento do seu poder pessoal, manter melhores relacionamentos, desenvolver sua espiritualidade e ampliar sua consciência com dicas, jornadas, segredos e um conteúdo imperdível. Deseja apoiar e se beneficiar ainda mais com esse projeto? Acesse ao site xamansconnect.com.br e informe-se. Que as melhores energias cheguem até você. Arro Mantaku Yoyasi por todas as nossas relações.